Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia nesta manhã, porque Deus quer falar conosco em Lucas capítulo de número 22, do versículo 39 em diante. Diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. E então ele começou a dizer: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Diga comigo: apareceu um anjo do céu, para trazer consolo. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Diga: o seu suor se tornou em gotas de sangue e caía sobre a terra. Podem vos assentar. Como eu já disse para vocês, dentre as muitas lições importantes que nós aprendemos indo a Israel, uma das lições mais importantes que eu aprendi em uma dessas últimas vezes foi que para Deus o lugar, a geografia, o ambiente importa. Para Deus os lugares importa. Por isso ele escolheu determinados lugares para fazer determinadas coisas. Por isso ele escolheu lugares específicos, para nesses lugares específicos fazer coisas específicas, como por exemplo, Deus escolhe as terras de Israel para ali colocar a planta dos teus pés. Deus escolhe a terra de Israel, aquela geografia, para naquele lugar fazer coisas muito particulares, fazer coisas muito específicas. Deus tem algo muito especial com aquela geografia, e não é à toa que pessoas do mundo inteiro, de ano em ano, vão a Israel para ver o que aconteceu ali e para ver o que está ainda nos dias de hoje acontecendo ali, porque o mundo sabe que a Bíblia foi escrita naquela geografia. A Bíblia que temos hoje, as histórias que lemos hoje, não aconteceu aqui, não, aconteceu lá. Tudo que nós lemos e que edifica a nossa fé, tudo que nós lemos e que traz para nós conhecimento, foi acontecido lá, se deu lá todos esses fatos. Em Israel, Deus estabeleceu que nasceria o seu filho Jesus. Deus estabeleceu também que lá ele morreria. Deus estabeleceu também que lá ele ressuscitaria e salvaria todos aqueles que nele crê, que reconhecem o seu sacrifício. Ora, amados irmãos e irmãs, ele poderia ter nascido em qualquer outro lugar, em qualquer outro país, em qualquer outra geografia, em qualquer outra parte do mundo, mas não, Deus escolheu aquela geografia, Deus escolheu aquele lugar para que o seu filho nascesse ali, para que a história se desenrolasse ali. Por quê? Porque Deus tem propósitos específicos em lugares específicos, com pessoas específicas. Jesus exerceu a maior parte do seu ministério entre Judeia e Galileia, naquela região, tanto na Judeia quanto na Galileia, havia lugares específicos aonde Jesus pregou sermões específicos e aonde ele efetuou também milagres específicos, porque para cada ambiente exige um milagre específico, como por exemplo, Jesus multiplicou pão e peixe aonde? No deserto. Por que que ele não multiplicou na cidade? Porque na cidade tinha muitos recursos, na cidade tinha padaria, o povo podia comprar pão, na cidade tinha inúmeros recursos. Então Jesus multiplicou pão e peixe aonde? No deserto, aonde havia
pouco recurso. Por quê? Porque é no deserto que há maior necessidade de provisão. Eu já quero liberar nessa manhã a primeira palavra profética para quem necessita e veio receber de Deus uma palavra. Eu profetizo nesta manhã que é no teu deserto, aleluia, aonde as suas necessidades estão expostas, que o Senhor vai se manifestar com multiplicação. É no teu deserto aonde você procura um alívio, aonde você procura um socorro, aonde você procura alguém para te ajudar e não encontra. É no meio desse deserto aonde as suas necessidades está para todo mundo ver, que o Senhor vai multiplicar pão, o Senhor vai multiplicar peixe, o Senhor vai enviar recurso, o Senhor não te desamparará. É nesse deserto que o Senhor está movendo as águas para suprir todas as suas necessidades. Aleluia. Jesus caminhava a pé, quilômetros e quilômetros, não apenas para visitar cidades e ali pregar, não, porque o povo andava atrás dele. Ele era a igreja móvel, aonde ele ia, o povo ia. Mas Jesus escolhia lugares específicos para pregar sermões específicos e ensinar ao povo e aos discípulos lições específicas. Às vezes Jesus nos leva em determinados lugares apenas para nos ensinar lições específicas nesses lugares. Um dia desse, Deus me levou numa igreja só para me ensinar a não ser igual aquele pastor. Por quê? Porque às vezes Ele nos leva em lugares específicos para aprendermos na prática algumas lições específicas. Como por exemplo, quando nós lemos Jeremias no seu capítulo 18, Deus diz assim: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Ora, amados, Deus não podia falar com Jeremias ali mesmo onde ele estava. Ele já estava falando, não custava nada dizer: Jeremias, é isso, não. Ele precisou levar Jeremias em um lugar específico para lhe ensinar lições específicas. Então a mensagem foi: desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias precisava aprender uma lição específica. Preste muita atenção. Existem lições específicas que exigem lugares específicos. Lugares específicos, tem coisa que Deus vai fazer somente em lugares específicos. Eu me lembro que Deus já vinha falando comigo há um tempo. E Deus dizia para mim assim: vai lá na cidade aonde você nasceu, no hospital aonde você nasceu, e lá você vai quebrar uma maldição contra o seu destino, contra o seu futuro. Algo que está te prendendo, algo que está impedindo o seu avanço, vai lá e quebra. Eu nasci na cidade de Goiás. Antigamente chamava-se Goiás Velho, uma cidade que fica bem próximo de Goiânia, e hoje mudou o nome, se chama Cidade de Goiás. É uma cidade histórica. E um dia eu me levantei e disse: eu vou lá. E quando eu cheguei lá, procurei o hospital onde eu nasci. O prédio estava lá, mas já não funciona mais nada. E quando eu comecei a orar, e quando eu comecei a clamar, quando eu comecei a invocar o nome do Senhor ali, quando eu comecei a invocar as bênçãos de Deus para o meu destino, para o meu futuro, eu vi quando um demônio saiu de dentro daquele hospital. Eu tive visões incríveis naquele lugar. Eu vi uma batalha espiritual muito grande naquele lugar. Eu vi a glória de Deus descer sobre a minha vida, como desce uma proteção, algo que me blindou. Eu vi uma batalha, eu vi uma guerra, e naquele dia uma grande maldição foi quebrada. E naquele momento eu liguei para minha mãe e disse: mãe, sabe onde eu estou agora? Eu estou em Goiás Velho, no hospital onde eu nasci. E eu comecei a contar para ela o que estava acontecendo. Ela disse: minha filha, quando você nasceu, eu pensei que você era pretinha como eu, porque quem conheceu minha mãe sabe que ela era negra. Ela disse: eu pensei que você era negrinha como eu. Por quê? Porque você nasceu roxa, você nasceu quase
quase morta. O diabo tentou te matar quando você estava nascendo. Você nasceu de cor escura. Por quê? Porque você já estava perdendo o fôlego, você já estava morrendo. E durante toda a minha gravidez, o seu pai queria que eu te abortasse, porque o seu irmão Marcelo só tinha 1 ano e pouco de idade, então ele não queria um filho perto do outro. Eu menti para ele que eu tomei o remédio abortivo e não tomei para você nascer. E naquele dia eu pude entender como Satanás tinha tido a partir do meu pai legalidade para me matar, mas Deus deu sabedoria e graça à minha mãe, e ela me derabaia sonaraia, ela me gerou até o 9º mês, e até na hora do nascimento Satanás tentou me matar, mas naquele dia Deus me levou naquele lugar específico para quebrar a maldição de morte, de travamento de destino sobre a minha vida. Por quê? Porque os lugares importam. Deus nos leva em lugares específicos para nos ensinar lições específicas, para quebrar maldições específicas, e Ele te trouxe aqui nesse culto nessa manhã para quebrar maldições específicas que estava travando o seu futuro, que estava travando o seu destino. Ai, amandarabacandaraya. Tem gente que é muito carnal, tem gente que é muito natural, não consegue entender como é o mundo espiritual, não consegue entender como age principados, potestades, hostes, dominadores, e eles acham que tudo é normal. Ei, psiu, aprenda uma coisa: nada é do nada, tudo tem um porquê. A gente não está enfrentando guerras à toa, tem um porquê, tem uma razão. O diabo não tentou me matar à toa, assim como ele não tentou te matar à toa. Ele sabia o potencial que você tem, ele sabia o propósito, ele sabia o destino de glória, e ele tentou entrar, atravessar o seu caminho, impedir a tua vitória, impedir o teu avanço. Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então Jeremias desce à casa do oleiro e observa o oleiro trabalhar. Você já conhece a história. Ele vê o oleiro trabalhando, o oleiro pega o barro, coloca na roda, começa a criar um formato de vaso. De repente o oleiro olha e vê que aquele vaso não está como ele queria. Então ele pega aquele barro, amassa novamente, ele destrói aquela arte e ele começa a fazer de novo. O que é que Deus está ensinando a Jeremias? Ele está dizendo: ei, Jeremias, a matéria-prima que eu usei para criar o homem foi o barro. Sabe por quê, Jeremias? Porque o barro, ele é modelável, aleluia. Ei, Deus não quis usar a pedra, porque dá trabalho para esculpir. Deus não quis usar o metal, porque dá trabalho para esculpir. Deus não quis usar o pau, a madeira, porque dá trabalho para esculpir. E uma vez que racha, ei, uma vez que dá ruim, não tem como consertar. Mas barro não, uma vez que ele não está perfeito, o oleiro amassa de novo e faz dele, modela ele do jeito que ele quer. Então por isso Deus criou a mim e a você a partir do barro. Para quê? Para ele nos modelar quantas vezes quiser e do jeito que ele quiser. E qual a lição que Deus estava ensinando a Jeremias? Ainda mais é que Jeremias pregava para um povo de coração endurecido, e Jeremias dizia: Senhor, é em vão pregar para esse povo, eles não escutam, eles não ouvem, eles não obedecem, esse povo não tem jeito. Jeremias estava cansado, então Deus leva ele lá na casa do oleiro e diz: observe o trabalhar do oleiro com o barro. Sabe por quê? Porque assim como o barro é modelável, assim são o povo de Israel na minha mão. Eu posso transformar, eu posso fazê-los me ouvir, eu posso trazê-los à conversão. Ah, meu Deus, o que Jeremias aprende na casa do oleiro é que Deus pode transformar pessoas difíceis, é que Deus pode mudar pessoas difíceis, que Deus pode converter pessoas difíceis. Então, ei, não diga, Jeremias,
que esse povo não tem jeito. Então não diga, Jeremias, que esse povo não tem mudança, porque assim como o oleiro pega o barro e faz dele um vaso no formato que ele quer, assim eu posso fazer com vocês. Levante a mão que eu quero profetizar nesta manhã. Deus vai transformar quem você acha que não tem jeito. Deus vai libertar quem você acha que não tem jeito. Deus vai curar quem você acha que não tem jeito. Deus é o oleiro da sua vida. Deus é o oleiro da sua casa. Deus é o oleiro da sua família. E assim como teve jeito para você, tem jeito para o teu filho, tem jeito para o teu marido, tem jeito para tua mãe, tem jeito para o teu pai, tem jeito para tua esposa. Assim como teve jeito para você, tem jeito para mim, tem jeito para quem quer que seja. Sabe uma coisa que espiritualmente eu consigo ver em mim? Pergunte o quê? As impressões digitais do oleiro. Espiritualmente eu consigo ver em mim as impressões digitais do oleiro, me transformando, me moldando. Em cada detalhe da minha vida tem uma impressão digital dele, porque a mão dele estava lá me amassando, a mão dele estava lá me modelando, a mão dele estava lá fazendo de mim um vaso. Tem mais alguém aí que tem as impressões digitais do oleiro? Tem mais alguém aí? Aleluia. Eu não sei para quem eu estou pregando nessa manhã, mas se tem impressão digital do oleiro aí na sua vida, fica tranquilo, porque vai dar tudo certo. O oleiro faz vaso perfeito, ele vai modelando, e se tiver ruim ele vai amassar e depois vai fazer de novo. Ele não vai te jogar fora. Na casa do oleiro não tem lata de lixo, na casa do oleiro ele amassa e faz de novo. Ei, às vezes Deus nos coloca em determinados lugares só porque nós precisamos aprender algumas lições. E a gente pergunta: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Por que eu estou aonde eu estou? Ei, e de repente Deus vem, revela o propósito. De repente Deus te usa para falar com alguém. De repente Deus te usa para convidar alguém para vir à igreja, e esse alguém se converte. De repente Deus te usa para ser um instrumento de conselho para alguém desviar-se do mal. Há propósitos de Deus nos lugares aonde Ele nos coloca. Nas regiões da Judéia e da Galileia, como eu já disse, foram regiões específicas aonde o Senhor operou coisas muito específicas e cumpriu ali o seu ministério. Foi nessas regiões. Mas nos últimos momentos da vida de Jesus, antes da crucificação, Ele esteve profeticamente em um lugar específico, para ali ensinar aos seus discípulos e a nós lições muito específicas. Nos últimos momentos, antes da crucificação, Jesus, Ele chama os seus discípulos e eles vão para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras tem um lugar específico também, chamado de Getsêmani. E o nome Getsêmani significa prensa de azeite, ou lugar aonde se prensa a azeitona para dela extrair o azeite. Ei, Jesus podia ter escolhido outros lugares em Jerusalém para orar, porque lá tem inúmeros lugares legais para orar, mas Ele escolhe o Monte das Oliveiras, e mais propriamente o Jardim das Oliveiras, o Getsêmani. Por que Ele escolhe aquela localização? Porque aquele lugar, aquela geografia, aquele ambiente trazia uma mensagem muito específica ao mundo espiritual. Ali no Getsêmani, as azeitonas eram colhidas e eram levadas a uma prensa para delas extrair o azeite da oliva. Então Jesus vai passar
as suas últimas horas antes da crucificação, aonde? Na fábrica de azeite, no lugar aonde a oliveira era prensada, machucada e esmagada para se extrair dela o azeite, porque se a azeitona não for esmagada, ela só é a azeitona, mas a azeitona esmagada, produz azeite. No Antigo Testamento, o azeite servia para consagração de reis e sacerdote, servia para alimentação, servia para colocar em feridas. Lembra do bom samaritano? Ele coloca azeite e vinho na ferida do homem que ele encontra caído à beira do caminho. Era também usado para alimentação do povo e para fazer sabão. Ali no Getsemane, Jesus se coloca a orar, e ele começa a sentir uma grande agonia, uma grande angústia. Enquanto ele está orando, sentindo agonia, sentindo angústia, Lucas capítulo 22, versículo 42, diz que ele orou, dizendo: Pai. Algumas versões vai dizer se possível, outras vai dizer se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Estava difícil, a agonia era intensa, a dor era intensa. Jesus sabia o que lhe esperava, mas muito mais que isso, os nossos pecados estavam sobre ele. Eu não sei se você sabe, mas não tem coisa para trazer mais angústia e perturbação ao ser humano do que o pecado. O pecado rouba a paz, o pecado rouba a alegria, o pecado traz angústia à nossa alma, o pecado nos desestabiliza, o pecado nos arranca do propósito e nos leva ao pó. Então Jesus vai fazer o quê? Ele vai chamar os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e Lucas 22, 44, perdão, ele vai dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Ele está sentindo uma angústia de morte, ele está sentindo uma angústia muito grande, e ele chama os seus amigos e confessa para eles o que ele está sentindo. Por que Jesus estava sentindo uma angústia de morte? Porque ele estava lá no lugar da prensa do azeite, sendo esmagado pelos nossos pecados. Assim como a azeitona, ao ser prensada e esmagada, extrai-se dela o azeite, ao ser prensado e esmagado no Getsemane pelos nossos pecados, porque todos eles estavam sobre ele, ele começou a sentir tanta angústia, que os seus vasos capilares começaram a se dilatar, ele começou a ter um fenômeno chamado hematidrose, ele começou a suar, e o seu suor, devido à dilatação desses vasos capilares, se tornaram em gotas de sangue, e como lemos no texto, escorria pelo chão. Aleluia. Mas eu preciso que você entenda que Jesus escolheu esse ambiente de prensa para viver a sua prensa, para viver o seu momento. Ei, quando as azeitonas eram levadas para extrair-se delas o azeite, elas passavam por um processo. Primeiro, eram colhidas. Uma grande pedra era colocada para moê-las, para esmagá-las, e essa pedra esmagava as azeitonas. Ficava-se uma massa esmagada. Essa massa era colocada em sacos, e em cima desses sacos eram colocado uma pedra pesada, e essa pedra começava a esmagar aqueles sacos que estavam cheios de azeitona esmagada. E na medida que
aquela pedra ia esmagando aqueles sacos, como que de estopa, ia se extraindo o azeite, se extraía o primeiro azeite. Esse primeiro azeite que saía dessa primeira prensa era chamado de azeite do templo, ou azeite da primícia, porque esse primeiro azeite, essa primícia do azeite, era levado para o templo. Para quê? Para consagrar reis, sacerdotes, para unção. Então levava esse azeite para o templo, porque era a primícia. A segunda extração se usava para o alimento, porque era um azeite que ainda estava puro. Prensava-se pela terceira vez, e na terceira vez se extraía o azeite que era usado para curar, colocar em feridas e também para acender as lamparinas. Era usado como combustível. Na quarta prensa, que era o último azeite, a sobra da sobra, esse azeite ele era usado para fabricar sabão e outros utensílios. Jesus estava ali no Getsêmani, sofrendo grande dor e angústia. Por quê? Porque ele estava sendo como uma azeitona prensado. Na primeira prensa, Jesus suou suas gotas de sangue, que se escorria pela terra, e esse sangue foi a primícia, tipificando aquele azeite que ia para o templo. Esse sangue tipifica a primícia que era levada para o templo, para a consagração. E já com esse sangue, ele estava consagrando os reis e sacerdotes. Ah não, você não pegou, vou dizer bem claro. Ele estava consagrando a mim e a você. Ele estava consagrando a nós. Para quê? Para vivermos em pureza, santidade, novidade de vida. Ele foi espremido em todo o processo. Na segunda prensa, lá estava Jesus, se tornando o nosso alimento. João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nessa segunda prensa, ele estava se tornando o nosso alimento, aquele que a gente participa todo primeiro domingo do mês, a ceia do Senhor. Por quê? Porque a sua carne verdadeiramente é comida e o seu sangue verdadeiramente é bebida. Na terceira prensa, Jesus se torna o nosso remédio. Isaías 53:4, porque ele foi ferido, moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Mas também na terceira prensa, Jesus era o azeite da lamparina. Aleluia. Aí nós vamos para João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Ele estava ali trazendo luz para mim e para você. Na quarta prensa, Jesus derramou o seu sangue e se tornou, aleluia, o sabão que lava-me, a mim e a ti, dos nossos muitos pecados. Ele diz, é como o sabão do lavandeiro, que vai purificando, que vai lavando. Ei, não tem água, não tem sabão que limpa pecado, mas esse sangue é poderoso para limpar, para purificar de todo o pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1 e o versículo 7. Vamos ler todos juntos para nós concluir esse raciocínio. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Aí Mateus 11:29 vai dizer assim, Jesus chamando-nos e dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vem e aprende de mim,
porque eu sou manso e humilde de coração. Por que Jesus está dizendo aprendei de mim? Porque Ele é exemplo. Ele está dizendo, aprenda comigo, veja como eu andei, veja como eu agi, veja como eu fiz, aprenda de mim, porque eu sou um exemplo para vocês aprender. Jesus nos ensinou que é possível vencermos no Getsêmani, é possível suportar a prensa, é possível suportar os processos. Ei, azeitona de Deus, sem ser esmagado, sem passar pelo processo, ei, não se extrai azeite. Você mais clara, você quer unção, você quer poder, aceite o processo, aceite ser esmagado, aceite ser esmagada. Ei, não se extrai azeite de azeitona inteira, não. O que Deus permite nos pressionar é exatamente aquilo que vai liberar o azeite da vida dele em nós. Ah, meu Deus, a pressão em nós revela talentos escondidos. Ainda ontem na igreja que eu ministrava ali em Tangará da Serra, eu contava o testemunho de como foi que eu comecei a pregar, como foi que eu iniciei o ministério da pregação, porque Deus me chamava para pregar, e eu dizia, não Senhor, eu só vou cantar, porque pregar é muito difícil, que eu não sei se vocês sabem, mas pregar é difícil, tá? Às vezes vocês me veem aqui falando 1 hora, 2 horas, mas não é fácil não. Aí eu dizia, não Senhor, me bota para orar, profetizar, cantar, mas pregar, não faz isso comigo não, quero pregar não. E até tentei, um dia deu ruim, falei, vixe, agora que eu não vou mais mesmo. Só que aconteceu que Deus colocou na minha responsabilidade a tarde da bênção, que nós temos aqui até hoje. E aí, a tarde da bênção que era 5, começou a ser 100, não tinha mais como manter aquelas mulheres ali, só com louvor e profecia, tinha que ter palavra. Eu sempre tive essa consciência, tem que ter palavra. E daí eu comecei a fazer umas amizades, e eu convidava os meus amigos para vir pregar. E aí Jesus disse, vou te prensar, para extrair de você o azeite da pregação. E sabe o que aconteceu? 1 mês estava bom, 2 meses estava bom, no terceiro eles começaram a não vir, e não avisava que não ia chegar. Estava lá o culto rolando, glória a Deus, aleluia, e eu na porta, meu Deus, cadê o pregador? Cadê o pregador, Jesus? Cadê o pregador, Jesus? Faltava 5 minutos para a palavra, irmão. Eu tinha que pegar a Bíblia e, meu Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Ah, o homem é tempestade. Jesus acalma a tempestade e vai, e começava a pregar. Irmão, foi no meio dessa pressão que eu aprendi que eu precisava cumprir o meu chamado, que eu precisava exercer o meu ministério. Se Deus não me coloca no meio dessa pressão, até hoje eu estava só cantando, mas Ele me pressionou. Hoje eu entendo. Não, teve gente que eu perdi a amizade. Eu perdi a amizade, irmão, porque eu sou de palavra. Se eu te der uma palavra, você espera que eu vou cumprir. Pode ter certeza que eu vou cumprir. É do meu caráter, é de mim ter palavra, falar e cumprir. E aí quando alguém falha comigo, irmão, já era, acabou. Então teve pessoas que nesse período eu perdi a amizade, com raiva deles. Só que hoje eu entendo que não era eles que falhava, era Deus que não deixava eles vir, porque se eles viessem e pregassem, eu estaria até hoje sem pregar a palavra do Senhor. Então são pressões que Deus permite na nossa vida para extrair o azeite da unção que há em nós, porque o aperto produz responsabilidade, maturidade. Não há azeite sem prensa, não há unção sem aperto. Quem está pegando? A primeira lição que Jesus vai ensinar a mim e a você sobre o Getsêmani é que para vencer no Getsêmani é necessário orar. Não se vence no Getsêmani sem oração.
que ele vai fazer lá na prensa? Orar. Aí ele chama os seus discípulos: vamos orar comigo, vamos orar comigo. Mas sabe o que aconteceu? O ambiente estava pesado, porque ambiente de guerra é pesado, ambiente de prensa é pesado, mas o ambiente estava tão pesado, mas tão pesado, que eles não suportaram ficar acordado, eles dormiram. Mas Jesus permaneceu orando, para vencer o Getsemane. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Se Jesus, que é Jesus, orou, por que você não quer orar? Se Jesus, que é Jesus, orou, por que você fica lá perdendo tempo rolando o feed? Se Jesus, que é Jesus, orou, irmãos, quem somos nós para não orar? Meros mortais, pecadores. Irmãos, se a gente não orar, nós seremos consumidos pela batalha, pela guerra e pela prensa que está sobre nós. A segunda lição que nós aprendemos é que no Getsemane, muita gente vai nos abandonar, porque na hora da prensa não é qualquer um que suporta ficar do nosso lado. Na hora da prensa tem gente que vaza. Quando tudo está bem, todo mundo está lá, mas quando chega a prensa, desaparecem os amigos. Ninguém estava lá. Jesus estava orando sozinho. Mas eu preciso que você entenda algo muito importante aqui. Eu preciso que você entenda algo muitíssimo importante aqui. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus está lá, enfrentando a sua prensa sozinho, enfrentando o seu Getsemane sozinho, Lucas 22, 43, 44 vai dizer que um anjo desceu e o confortava. Ei, pode todos te abandonar, mas o Senhor já deu ordem ao anjo para dizer: você não vai ficar sozinha nessa prensa, você não vai ficar sozinho nessa prensa. O anjo desce para te confortar, o anjo desce para te ajudar, o anjo desce para te fazer companhia. Ei, você que está aí reclamando: ai, todo mundo me deixou. Não, todo mundo não te deixou não. O anjo está aí no meio da prensa, te confortando, te ajudando, te sustentando. Ei, terceira lição que Jesus nos ensina sobre o Getsemane é que mesmo sendo esmagado pelo sofrimento, pela dor, é melhor fazer a vontade de Deus, é melhor obedecer a vontade de Deus. Ele está lá, o sofrimento é grande, e ele vai clamar por um livramento, e ele diz: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas de repente ele diz: não, contudo não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Então eu prefiro sofrer fazendo a sua vontade do que receber livramento e fazer a minha vontade, porque quando eu estou dentro do propósito e da vontade de Deus, eu recebo recompensa. Mas quando eu estou na minha vontade, no meu propósito, não vai passar disso. Quem está pegando? Talvez, para nós terminarmos nessa manhã, talvez o seu Getsemane é um casamento destruído. Talvez o seu Getsemane é um vício, ou um vício de alguém que você ama. Talvez o seu Getsemane tenha sido um caos financeiro. Talvez o seu Getsemane é uma enfermidade sobre você ou sobre alguém que você ama. Não sei. Talvez o seu Getsemane é a dor insuportável que você está enfrentando por problemas dos mais diversos. Não sei qual é o seu problema, mas alguém aqui está passando por um Getsemane. Tem pessoas aqui sendo esmagadas. Todos nós temos um Getsemane, algo que nos esmaga, algo que nos faz nos sentir na prensa, uma situação que nos faz sentir como se nós estivéssemos sendo esmagados. Não sei você, mas eu já senti angústias nesse nível.
Angústias em um nível de você se sentir esmagado, como se algo tivesse ali no seu peito, apertando o teu coração, as suas entranhas. Não sei você, mas eu já senti muito isso. Mas eu preciso que você entenda. Foi no Getsemane, enquanto Jesus estava sendo prensado, esmagado, que o meu e o seu destino foi decidido, que o destino da humanidade foi decidido. Ei, entenda uma coisa: nesse momento de pressão você precisa estar muito atento, muito atenta. Por quê? Porque nesse momento vai surgir decisões muito importantes para você tomar. Jesus estava lá, ele podia decidir por não ir para a cruz. Vamos parar por aqui, pai, já deu o que tinha de dar. Às vezes a gente fala isso no meio do esmagamento. Vamos parar por aqui, já deu o que tinha de dar. Só que se você abortar o processo, não vai ter mudança, não vai ter vitória, aleluia, não vai ter recompensa. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa manhã: suporta, aguenta, porque depois deste Getsemane, você vai estar preparado, empoderado, oh meu Deus, classificado para o próximo nível, para vencer toda e qualquer adversidade. Entenda uma coisa: o Getsemane preparou Jesus para ser preso, o Getsemane preparou Jesus para ser julgado, o Getsemane preparou Jesus para ser condenado, o Getsemane preparou Jesus para ser pregado na cruz, o Getsemane preparou Jesus para perdoar os seus algozes, o Getsemane preparou ele para os momentos mais difíceis. Ele suportou, porque enquanto ele estava sendo esmagado, ele decidiu vencer. Preste muita atenção nisso. Ele decidiu vencer. Quem aqui está decidido a vencer? Quem está decidido a vencer, não fica com conversinha mole. Ai, estou pensando em desistir. Ai, eu estou cansado. Ai, eu não aguento mais. Não, mas quem está decidido a vencer não tem esse tipo de conversa. Quem está decidido a vencer, decidiu vencer e ponto final. Independente da dificuldade, independente da circunstância, independente do problema, eu vou vencer. Eu só preciso saber qual é o próximo passo, o que é que eu preciso fazer, porque eu quero vencer. Para de ficar com essa lamúria. Tem gente que lamuria demais, reclama demais, murmura demais, se vitimiza demais. Ei, deixa eu te contar de novo, que talvez você esqueceu. Aqui não é só você que sofre não, minha querida. Aqui não é só você que sofre não, meu querido. Todo mundo está passando luta. Uns em uma área, outros em outra. Todo mundo está passando prova aqui. Ei, olha essa pessoa linda, cheirosa, bonita do teu lado. Até parece que não passa luta, mas passa. Até parece que não chora, mas chora. Até parece que não está no Getsemane, mas está. Até parece que não está na prensa, mas está. Ei, 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 ei. Olha para essa pessoa, faz assim, ó. Está cheirando azeite. Fala para ela, fala. Faz, ó. Está cheirando azeite. Eu estou sentindo o cheiro aí, ó. Eu estou sentindo o cheiro, porque a prensa está passando por aí. Mas você precisa decidir vencer, senão você não vai sair vivo desse Getsemane, senão você não vai sair vivo dessa prensa. Por quê? Porque só os valentes conseguem vencer, só os valentes conseguem avançar, só os valentes conseguem sair do Getsemane. Ei, na cruz, depois de ter suportado todo o sofrimento, Jesus disse uma palavra. Pergunte qual? Tetelestai. Depois de todo o sofrimento, depois de clamar Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele brada: Tetelestai, que significa está consumado, dívida quitada, conta paga, pecado perdoado. Você pode dar um glória pelo Tetelestai de Jesus. Tetelestai, a dívida
foi paga. Ele suportou a prensa, o sofrimento, venceu. E está dizendo para nós nessa manhã: suporte a sua prensa, suporte a sua prensa, porque daí vai exalar unção, daí vai exalar o azeite. Aleluia. Ei, da prensa flui orações que a gente nunca faria. Sabia disso? Da prensa manifesta uma fé que nós nunca teríamos. A prensa produz em nós uma humildade e uma dependência, uma mansidão, uma entrega, que sem ela a gente nunca teria. Pode ficar de pé que eu estou terminando. É na prensa, e eu já termino aqui, é na prensa que ele transforma pressão em poder. Pressão em poder. Você já viu o poder da pressão? Já viu? O poder da pressão? Cozinha feijão, mocotó, pataca. Quem conhece pataca? Ei, vocês é raiz. Cozinha tudo isso, gente. Cozinha tudo. Ei, pressão amolece tudo. Ei, pressão deixa tudo molinho. Deus está permitindo pressão para quebrar o orgulho de gente aqui. Deus está permitindo a pressão para quebrar coração duro aqui. Ele está permitindo essa pressão para quebrar, para transformar. Essa pressão vai transformar poder. Essa pressão vai transformar fraqueza em força. Essa pressão vai transformar, meu Deus, sims em não e nãos em sim. Ei, Deus transforma a pressão em azeite. Eu sinto uma presença tão poderosa aqui. Deus está transformando pressão em unção. Quantos podem entender isso? Que depois dessa pressão que você está enfrentando, depois dessa pressão que você está sofrendo, você não será igual. Você não será igual. Não tem como. Depois dessa pressão, você vai olhar alguém que está passando por problemas semelhantes ao que você passa hoje. Você vai dizer: ih, fichinha, já passei. Você vai olhar por alguém em determinadas crises e vai dizer: ih, não, isso aí eu já sei como é que vence. Eu já sei como é que passa. Eu já sei, eu já suportei. Eu já venci isso. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Eu vou pedir para o Senhor fortalecer você. Eu vou pedir para o Senhor dar sabedoria para você. Eu vou pedir para o Senhor te encher de graça essa manhã. Você está sob pressão. Pressão no trabalho, portas fechadas, situações difíceis, problemas familiares, problemas emocionais, problemas no casamento, problemas financeiros, problemas com o pecado, problemas que nos pressiona. Mas em todas estas coisas, se nós estivermos em Cristo, aquele que venceu nos dará condição de vencer. Nós invocamos aqui o teu nome, Jesus, reconhecendo todo o teu sofrimento, reconhecendo que o Senhor venceu no Getsemane, que o Senhor passou por toda a prensa, suportou toda a pressão, suou gotas de sangue, suportou o peso dos nossos pecados,
suportou o peso da cruz que era nossa, suportou a pressão da afronta que era para nós. E hoje nós estamos aqui, Senhor, e a pressão que sofremos nem se compara a que o Senhor sofreu. Mas eu quero pedir ao Senhor que nos dê graça. É verdade, Jesus, nós não temos a mesma força que o Senhor teve. Nós não temos, Pai, mas nós estamos decididos a vencer. Nós estamos decididos a romper. Nós estamos decididos a ultrapassar esse limite que foi imposto para nós. Nós estamos decididos a quebrar laços aqui, Senhor, e avançar em Tua presença. Nós estamos dispostos a vencer, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Ajuda, meu Pai, a extrair de nós o melhor azeite no meio dessa prensa. Ah, meu Deus, extrai de nós a unção que está escondida. Extrai, meu Deus, uma nova versão nossa, que nós ainda não conhecemos, que o mundo ainda não conhece. Pede para o Senhor nessa manhã extrair o melhor de você. Pede para Ele nessa manhã extrair o azeite mais puro de você. Pede para Ele nessa manhã. Se você não orar nesse Getsemane, nessa prensa, você não vai conseguir vencer. Se você não abrir tua boca e clamar nessa prensa, você não vai alcançar vitória.